Oi gente, eu sou a Tiffany do blog Amantes da Leitura e hoje eu vim fazer a minha segunda resenha para o canal. Essa é a resenha do livro A Seleção, da Kiera Cass. Eu acho que se pronuncia assim, mas eu não tenho certeza. Esse livro aqui ele foi uma das primeiras publicações da editora Seguinte, que é um selo da Companhia das Letras. E assim, essa resenha ela foi uma das que empataram na enquete lá no blog. Então eu deixei para fazer essa resenha essa semana e a enquete vai estar rolando até semana que vem para decidir qual resenha eu vou fazer no próximo sábado. Esse livro aqui eu ganhei de presente de Natal atrasado de um amigo meu, que foi assim, ele queria me dar um presente de Natal e, como sempre, ele me dá livros. E eu escolhi o Sorte ou Azar da Maggie Cabot, só que ele comprou e aconteceu um acidente que parece, não entendi direito, mas parece que a mochila dele simplesmente caiu na água e o meu livro já era. Aí ele acabou jogando o livro fora porque ele disse que não tinha condições e que ele ia comprar outro pra mim. Só que quando ele foi comprar ele não conseguiu o Sorte ou Azar e perguntou pra mim qual que eu gostaria. Como eu tava louca pra ler esse livro, ele comprou pra mim. Primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro foi essa capa. Eu acho essa capa maravilhosa. Esse vestido, eu acredito essa ruiva eu acredito que seja a América. E assim, todo o título, o nome da autora e a coroinha é tudo em alto relevo, que eu acho que é super bonito. A lombada eu acho maravilhosa. O livro ele é todo trabalhado, todo cheio de... As imagens são todas bonitas, então isso daqui foi a primeira coisa que me fez ficar com vontade de ler. Outra coisa, eu gosto muito de distopias, eu tenho lido bastante, e essa daqui foi uma que me chamou a atenção porque mistura a coisa de princesas, que eu acho legal, com um toque de Jogos Vorazes, por ser um reality show. Apesar de não ter tantas semelhanças assim, o fato de ser um reality show e as pessoas tentando chegar a lutar por alguma coisa e tudo mais, eu acho que são coisas semelhantes. Então, foi por isso que eu quis ler esse livro. Então, é uma distopia, mas não não vai focar exatamente nessa distopia. Eu achei que o livro foca bastante no lado romântico, na história em si. Ele não vai interferir muito o fato de ser uma distopia. Então, quem não gosta, eu acredito que possa conseguir gostar desse livro aqui, mesmo que não seja o gênero literário que a pessoa goste. Então, a seleção vai contar a história da América Singer. Ela vive numa nação que era uma nação chamada Iléa, e foi assim, quando estourou a Terceira Guerra Mundial, os Estados Unidos foi destruído, então fundou-se Iléa, e essa nação ela é governada por uma família real, e o rei e a rainha eles têm um filho, que eu já vou falar sobre ele depois. E assim, toda a população de Iléa ela é dividida em castas, são 8 castas, e cada casta tem um tipo de profissão que os integrantes dessa casta têm que ter. E deixa eu ver. E assim, a América ela é da casta 5. A casta 5 é conhecida como a casta dos artistas. E a América ela é cantora, ela toca e ela faz shows para que ela possa ajudar a família com o que ela ganha. A casta dela, por ser a 5, ela é uma das mais inferiores, então a situação financeira ela é um pouco triste, para falar a verdade. E ela é apaixonada pelo Aspen, eles namoram há 2 anos, eles são super apaixonados. Só que o Aspen, ele é de casta 6, então a situação dele é ainda pior e a família dela não aceitaria de jeito nenhum que ela se casasse com alguém de uma casta inferior. Então, eles namoram escondidos. E, assim, quando o príncipe
da família real atinge uma certa idade, acontece a seleção. O que é a seleção? É um reality show onde são escolhidas 35 garotas de Leia. Essas garotas elas são convocadas, no caso, depois que elas passam pela seleção, elas são convocadas para que elas se instalem no castelo e para conhecer o príncipe, para que ele escolha quem vai ser a esposa dele. Primeiramente são enviadas cartas que comunicam que a seleção vai acontecer e são admitidas meninas de qualquer casta, mas que elas têm que ter entre 16 e 20 anos. E a América, tendo 17, ela é uma das possíveis candidatas. Só que ela não quer ir porque ela gosta do Aspen e tudo mais. O que acontece? Quem participa da seleção ganha uma ajuda financeira para a família, e isso acaba sendo muito interessante porque algumas famílias realmente passam necessidade. Então, quando elas recebem essa carta que é convidando elas para participarem da seleção, elas já conseguem pensar se elas vão querer ou não. E a América não quer, mesmo com toda essa ajuda que a família dela pode ter. O que acontece? A mãe dela fica em cima e ela suborna a América que todo o dinheiro que ela conseguir cantando vai ficar para ela. Ela, pensando que ela vai poder ajudar o Aspen, ela aceita e vai fazer a inscrição para participar da seleção. O que a América pensa? Que mesmo que ela não seja escolhida, vai ser uma ajuda que a família dela vai ter. Então, em todo caso, vale a pena. E só que ela pega esse dinheiro e ela vai tentar agradar o Aspen, ela faz o jantar. Só que dá tudo errado e eles acabam terminando. Com esse término, a América se vê motivada a entrar de vez na seleção e acontece que ela é uma das selecionadas. Então, ela vai para o palácio com as outras 34 garotas conhecer o príncipe. Ela tem uma ideia completamente errada do Maxon. Ela acha que ele parece ser uma pessoa super snob por ser um príncipe. Só que chegando lá no palácio, ela vê que as coisas não são bem assim. E que o Maxon, ele é um cara super legal, é uma pessoa leal. E eles se conhecem até de um jeito bem improvável, que vocês vão ler. E eles acabam se tornando amigos e tudo mais. E ela consegue mudar essa ideia que ela tem do Maxon. E ela acaba fazendo amigas lá. Só que assim, por ser 35 meninas e tudo mais, cada uma com uma personalidade, acaba dando algumas briguinhas, só que assim, eles têm regras. Elas não podem trapacear. Não tem nada de sabotagem uma com a outra ali, que senão, se elas forem descobertas, elas são eliminadas. Então, as briguinhas, essas coisas assim, são meio por baixo do pano. Até que não acontece tanto, eu achei que poderia ser uma situação bem pior. Tem uma que eu acho detestável, que eu esqueci o nome dela agora, mas ela é detestável e ela vai fazer de tudo para arruinar todas as outras que estão ali. O que acontece? O Maxon, ele logo de cara, ele se apaixona pela América e ele vai tentar conquistar. Só que tem um problema. A América, por ser de casta 5, mesmo que ele escolha ela, em vista da questão política, ela não agregaria em nada para a família real. Então, o Maxon fica em constante conflito para saber qual seria a decisão correta, principalmente porque a América não gosta dele, né? Ela, apesar de tudo, ela ainda gosta do Aspen. Então ele vai tentar conquistá-la e ele vai tentar. Independente do que der, eles são amigos e ele vai tentar fazer com que ela fique até o último momento para que ela consiga continuar ajudando a família dela. E eu só vou parar por aqui, porque
assim, na seleção, quando chegar a 10 candidatas, eles vão formar a elite, tanto que é o título do próximo livro, e são essas 10 candidatas que vão formar a elite. E um pouquinho antes de se formar a elite, uma outra pessoa vai entrar em cena e vai atrapalhar tudo que a América está pensando, vai deixar ela muito confusa e eu não vou falar quem é. Mas é assim, eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa para acontecer ainda, e se eu contar vai acabar perdendo a graça. Mas um conselho, leiam a seleção, porque assim, apesar de ser um livro distópico, muita gente não gostar, eu achei esse livro muito interessante. A narrativa da autora ela é muito fluida, e simplesmente você começa a ler e você não vê o tempo passar. Eu ganhei esse livro, acho que eu comecei a ler umas 8h30 da noite, logo que eu cheguei que assim, na segunda-feira que eu ganhei, eu tinha só a primeira aula na faculdade, então eu aproveitei. Comecei a ler umas 9 horas da noite e eu fui dormir, eu quase madruguei, acho que eu fui dormir, sei lá, 2 horas da manhã. No outro dia eu acordei, a primeira coisa que eu fui fazer foi começar a ler o livro. Eu acho que eu li umas 4 horas mais ou menos, são 361 páginas, mas você não vê passar. É muito legal. Eu achei a ideia, não é uma ideia tão original assim, da autora, mas ela é legal porque ela mistura várias coisas. Ela mistura a ideia dos Jogos Vorazes, que é do reality show, ela mistura a monarquia, ela se passa em uma outra nação, num futuro. Então é uma coisa, ao mesmo tempo é um clichê, pelo lado romântico e tudo mais, mas ao mesmo tempo é uma coisa diferente. E assim, já foi lançado o segundo volume, que chama A Elite. Eu ainda não li, e eu tô louca pra ler, mas como o terceiro só vai ser lançado ano que vem, acho que em junho, eu pretendo esperar um pouquinho, guardar essa ansiedade um pouquinho pra saber o que vai acontecer e poder aproveitar melhor a história, porque eu detesto esperar por continuação, e eu terminei isso aqui, eu já quis reler porque eu tava nervosa pra saber o que ia acontecer. Esse livro aqui, ele é uma boa introdução, eu tenho certeza que vai acontecer muito mais coisa, vai ter muita reviravolta, e eu preciso muito saber o que vai acontecer. A América, ela é uma personagem simplesmente demais. Ela é encantadora, ela é uma personagem forte, mas ela não é arrogante. Ela é uma amiga leal e ela é cativante, ela é muito bem construída, ela sabe ser forte, mas ela também é delicada, então eu acho bem legal isso. O Aspen eu já não posso dizer muito dele, porque eu não gosto. Eu não gostei dele desde o começo, principalmente depois que ele foi brigar com a América. Aí eu detestei ele de vez. Não sei se para os próximos volumes eu vou mudar de ideia, mas até o momento eu detesto ele. O Maxon, eu torço demais para que a América fique com ele, que ela dê essa chance, porque ele realmente é um cara que vale a pena, porque ele é muito legal. E ele não tá se importando da América gostar dele ou não, ele tá fazendo o lado dele e acabou. E ele é completamente leal, cavalheiro com todas as pessoas dali, ao mesmo tempo que ele é realmente um príncipe. E eu acho ele muito legal. Por mim, a América já estaria com ele há muito tempo. Tem as personagens da seleção também que se destacam, elas vão ser responsáveis por grande parte da história, mas eu esqueci o nome de algumas e não convém também mencionar porque eu vou contar a história. Mas é um livro muito bom, eu recomendo para todo mundo, eu avaliei ele com 5 estrelas e ele virou um dos meus favoritos. Então recomendo. Não deixem de ler a seleção, tá?
Então, eu vou parar por aqui. Ah, esqueci. A diagramação dele tá maravilhosa. Aqui, ó. Foi uma das coisas que eu amei quando eu abri o livro. Todo começo de capítulo, é que tá fazendo sombra. Todo começo de capítulo tem uma coroinha logo no início aqui, ó. O tamanho da letra também eu achei bem agradável. A página é amarelada, tem orelhas. É um livro que foi feito com bastante qualidade. Eu recomendo mesmo. Então, por hoje é só. Quem gostou dessa resenha, clique em gostei. Eu vou tentar fazer também alguma coisa escrita para a postagem dela, porque eu sei que muita gente não gosta de ver em vídeo, prefere ler. Então eu vou fazer também. Aí vocês veem qual vocês gostaram mais. E quem quiser se inscrever no canal do blog é bom. E deixem só aqui suas sugestões para que eu possa estar melhorando. Se quiser dar recomendação de algum livro para eu ler e resenhar, eu aceito. E outra coisa, algumas pessoas elas falaram que no último vídeo ficou com um ruído. Eu mexi em algumas coisas aqui na webcam, então vamos ver se dessa vez ele vai ficar com menos ruído ou até sem. E por favor me avisem se ele tiver, que eu vou tentar dar um outro jeito de gravar os vídeos, porque eu não sei se eu tô mexendo em alguma coisa errada, mas eu gostaria que vocês me dessem esse retorno. Bom, por hoje é só. Tchauzinho, até mais!